as urnas foram fraudadas ou as eleições não são justas. Isso. Ao senador Eduardo Girão também para fazer os seus questionamentos. Estamos diante de um dos julgamentos mais importantes da história recente do Supremo Tribunal Federal. Um processo carregado de controvérsias, em meio a um cenário político já abalado por escândalos que explodem na CPMI do INSS. E como se não bastasse, o país agora encara denúncias explosivas feitas por Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes. Documentos, minutas e declarações que em qualquer outro país já seriam suficientes para colocar em xeque todas as decisões de um ministro do Supremo, e até mesmo sua permanência no cargo. Mas por que no Brasil isso parece impossível? Um dos pontos que eu nunca falei e eu faço questão de falar nessa comissão é com relação aos empresários que o senhor acabou de citar. O Brasil acredita que aquela busca e apreensão feita, salvo engano, em 22 ou 23 de agosto de 2022, onde tinha o Meyer, o Morongo, o Hang, entre outros personagens famosos de empresários do Brasil, se lastreou, que não se lastreou somente naquela publicação do Amado no Metrópolis, que ela se lastreou em uma investigação prévia que aconteceu antes daquilo. Bom, agora de fato eu vou contar a verdade aqui, e se quiserem eu posso abrir e mostrar. E são dois fatos bem graves. É esse fato e o fato do atual procurador-geral da República, que inclusive está sendo reconduzido ao cargo. Tem que ser nesse momento tratado aqui. O que aconteceu naquele período? Apareceu a matéria do Amado, se não me engano, no dia 18 ou dia 19. 17 de agosto foi a matéria, a busca e apreensão foi dia 23. Exatamente, era uma coisa mais ou menos, eu tenho pouca lembrança da data. E o que aconteceu de grave naquilo? E de fato, sim, ele se baseou somente naquela matéria do Amado no Metrópolis. Ele pediu naquele dia que fosse feito, através dos seus juízes auxiliares, que fosse feito a matéria, a análise daquela publicação, retirado dali aquelas conversas que estavam na matéria do Amado, em WhatsApp, tentado identificar uma coisa ou outra, o que não era possível, porque se tratavam de conversas de grupo privado. Isso sim seria um ato criminoso da minha parte se eu fizesse, e colocar no relatório para que ele pudesse encaminhar à Polícia Federal, ou seja, ele já tinha decisão, somente para ela cumprir o que ele queria. Bom, eis que aconteceu aquela apreensão, ela era para acontecer numa segunda-feira, se eu não me engano ela aconteceu numa terça, ele estava desesperado para aquilo que acontecesse, e não foi na terça, e surgiu naquela semana uma forte repercussão da mídia, que todo mundo estava brigando, dizendo que olha, que absurdo.